Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Vamos continuar nossa aula de literatura. A última aula nós falamos sobre parnasianismo. Então hoje nós vamos trabalhar sobre falar, brincar, viajar, porque literatura é uma viagem. Vamos viajar pelo mundo do simbolismo. Olha só, o que é o simbolismo? Simbolismo, vocês perceberam nas minhas aulas anteriores que sempre que eu estou falando de uma nova escola literária, eu sempre apresento detalhes de outras escolas anteriores? Pois é, né? A última aula foi parnasianismo. Parnasianismo, rimas raras, aquela língua portuguesa extremamente rebuscada, a busca pelo perfeccionismo. Deixa eu ver, não, é pouco sentimental, embora tenha Olavo Bilac chegando aí, né, passando pelo parnasianismo e apresentando um pouco. Tem Roberto Correia que fala sobre a natureza, que é a parte que eu disse para vocês que eu gosto, né, mas também não tanto. E ainda falei sobre outras escolas. E antes do parnasianismo, antes do naturalismo, antes do realismo, tinha o romantismo, que eu também falo sempre em todas as aulas, né? Pois é. Por que eu estou voltando de novo nas escolas lá para trás? Porque eu sempre faço uma correlação. E por um acaso, o simbolismo nada mais é do que a oposição total oposição ao parnasianismo. Se o parnasianismo é aquilo, esquece aquilo, ele é totalmente avesso ao parnasianismo. Reação totalmente oposta, totalmente contrária. Aí, como eu também sempre falo, que nas escolas literárias, elas têm assim, altos e baixos. Ora teocêntrico, ora egocêntrico, ora teocêntrico, ora egocêntrico. Tá sempre subindo e descendo. Ora racional, ora emoção, ora racional, ora emoção. Então, nisso que eu quero dizer? Pois é, agora eu estou com os pezinhos muito bem encostados naquele estilo que eu gosto das três gerações, sabe? No estilo chamado romantismo. Pois bem, por quê? Mas é o romantismo romântico mesmo daquela época? Não, tem uma diferença. Porque, olha só, eu até coloquei logo de início semelhanças com o romantismo. E coloquei uma forma sugestiva, porque o simbolismo, ele trabalha em tudo, se você observar, ele é lotado de sugestões. Vale você prestar atenção e interpretar, que você verá que nos textos, nas suas poesias, nos seus sonetos, a sugestão, ela muitas vezes faz presente. Aí eu coloquei aqui desse lado, romantismo, ele é sentimental, extremamente sentimental. Já o simbolista, ele é existencial. Tem uma diferença. Porque o sentimento, aquele eu, que não tem no parnasianismo, que não tem nos anteriores, né, que nós assistimos, que foi naturalismo, que foi realismo, que é mais trabalhado com a terceira pessoa, o foco maior é foco de terceira, correto? Enquanto no romantismo o foco era primeira pessoa. Veja, vai voltar a primeira pessoa aqui. A subjetividade que estava anulada por causa da realidade, né? Como tinha que ser apresentada a sociedade, dentro do realismo. Pois é, vai voltar aqui também. O eu, ele vai retornando. A subjetividade, ela está retornando aqui com o simbolismo. Agora fica legal para estudar. Agora fica mais... Eu gosto mais de tudo aquilo que tem mais sentimentos, tá? Aí veja, coloquei, eu já falei, né, da reação contrária, totalmente contrária. Onde tem racionalismo, não tem simbolismo. Botei lá. É uma característica, tá, do simbolismo. Reação contra o racionalismo, o materialismo. Lembra que eu falei? Falei até do vaso grego, né, das descrições extremadas, né, apego aos objetos, né? Então,
o materialismo, o cientificismo que está, cientificismo, isso mesmo, que está presente lá no realismo com o naturalismo também, tá? O mecanismo, a parte mecânica tá, esquece, a objetividade da época acabou, voltou para o subjetivo, o eu está retornando, agora vamos falar mais. Mas olha, esse eu, ele volta, esse eu aqui está presente, no entanto, ele é mais existencial. Fique sempre atento. Essa é a diferença na hora de fazer a interpretação, tá? Na hora que vocês fizerem a interpretação, verão que o romântico, ele é literalmente sentimental. Nossa, ele chora, né? Ele sofre, muito sofrimento. No entanto, o simbolista, ele é sentimental sim, porém existencial. Tudo dele está voltado à sua existência, mas é o eu dele, certo? Essa é uma diferença entre o simbolismo e o romantismo. Volta com o romance, mas de forma diferente. Tudo tem vem sempre assim. Ele vem e volta, vem e volta. É como moda, né? Todo mundo fala que a moda, não, guarda isso, daqui a pouco volta, vai ter moda de novo disso, vai demorar muito, guarda. Aí as pessoas acabam guardando e realmente é de momento, né? É moda. Então, na literatura, é momento. Você tem hora de uma forma, hora de outra, hora de uma forma, hora de outra. Hora eu sou existencial, hora eu sou sentimental, hora eu sou racional, hora eu sou realista, hora eu quero tudo certinho, eu quero tudo perfeito. Mas em muitos momentos opostos a esse, esqueça a razão, agora é só sentimento, sou somente sentimento. Só que sentimento volta no simbolismo? Sim, só que de uma forma diferente, mais existencial, tá? Ele é... o racional não tem, né? Agora ele é totalmente racional, a parte dele é racional, tudo dele é mais vago, não tem aquela exatidão, a razão não está sempre presente, tem sempre uma dúvida, sempre um pensamento, né? Ele tem a ânsia da transcendência espiritual, coloquei aqui desejo de libertação da alma, porque é uma pessoa que sofre, ele é melancólico, ele sofre também bastante, é um pouco, mas não é igual, é pouco parecido com... não, é pouco, tá, gente? Com o mal do século, vamos dizer assim. Só que o mal do século, o cara lá morre, né? De tanto amor. Essa é uma diferença. Aqui não tem morte nenhuma, ok? Aqui não há morte. Aqui ele simplesmente, tudo dele tem que ser transcendente, tem que ser espiritualizado, ok? A presença de elementos religiosos voltam. Estava parada, parecia mitologia, não é? Agora volta, a religiosidade volta, a parte que é tel, agora vai voltar. Tel, que eu digo, é teocêntrico, né? Deus, voltado a Deus, né? Os místicos, né? Tudo aquilo que é místico volta também. Tá vendo como é a matéria? Ela vai, ela volta. Ela vai, ela volta. Revalorização da dimensão humana, da subjetividade. Interioridade do que é misterioso, inexplicável, a dimensão humana. Olha só, a dimensão humana como vem agora, vamos revalorizar aquilo que é um sentimento, aquilo que é subjetivo, né? Aquilo que está no interior da pessoa, aquilo que está guardado, que é misterioso e que não tem explicação. Fácil, né? Não é difícil, gente. Olha, literatura é viajar. Viagem em épocas diferentes. Viagem em tempos diferentes. Você viverá em séculos diferentes só pelas viagens, pelos textos, certo? Romantismo eu já falei, junto com o simbolista, né? O simbolista é existencial. A linguagem é extremamente sugestiva. Eu coloquei dessa forma, ela é sugestiva. Tá vendo como a parte de sugestão aparece bastante? Já não é a primeira vez. Ela é sugestiva. Ele continua com a métrica, ele continua com o poema, ele continua com o soneto, mas a linguagem não é tão complexa quanto era lá no parnasianismo. Até porque a galera do parnasianismo, né, eles ganharam bastante, né? Eles ganharam muito com seus escritos, com seus poemas. Já o simbolista não, já foi bem diferente. O simbolista, ele deixa a sua herança para mais tarde outros, né, usufruírem daquilo que foi realizado no final do século XIX. Aí, como exemplo, posso dizer um que eu gosto muito, que é o
Carlos Drummond de Andrade, CDA, Cecília Meirelles, entre outros. Mas eu lembro sempre desses dois que eu gosto demais, CDA, que é o Carlos Drummond de Andrade, gosto muito, e Cecília Meirelles também, tá? Tem outros, muitos conhecidos também, até mesmo na música, tá? Tem esse detalhe. Lá pra frente a gente vai falando, tá? Uso de símbolos. Aí coloco aqui pra vocês. Reação à clareza. Como assim? Eles chamam a atenção a tudo que é muito claro. Você vai ver que nos poemas aqui, ele fala muito da cor branca. O que é claro, a claridão. A claridão está sempre muito presente. É a mão que é clara, é o céu que está claro, é a roupa que é clara. Então, ele vai apresentar muito isso também. A objetividade, uso da conotação. Gente, conotação é linguagem. Oi, né? O uso da linguagem figurada. Aqui vai chover figuras de linguagem. E outros elementos também, olha, sugestivos. Fantasmas, a propósito. Nesse simbolismo, nessa escola, tem a presença, assim, também a parte mórbida, a parte melancólica também se faz presente. Você verá também muito fantasma, noite, morte, alma. A alma está ligada também aqui a transcendência espiritual. Vou pegar um texto para a gente poder ter uma ideia melhor, tá? Tem neologismos, tem várias várias palavras. Neologismo nada mais é do que palavras, né, que são inventadas, né, criadas. Tem muito neologismo. Apelo forte ao sensorial. Quando você pensa em sinestesia, ó, figuras de linguagem, aliteração, figuras de linguagem, vozes veladas, veladas vozes, né? Então, você tem o som do né? Então, você tem a aliteração presente. Sinestesia, o que é sinestesia? Nada mais é do que um texto onde haja a presença dos sentidos. É pesado, né? Por exemplo, o som, caramba, escutei. Pegar aqui, trabalhar numa atualidade para ficar bem simples. Eu sempre esqueço o nome de um grupo que é todo colorido. Tem uma música pesada e eles eram todos coloridos. Os cantores, eles eram todos coloridos, cada um era de uma cor. Da adolescência, já faz tempo. Vocês devem lembrar assim, eu acredito, são 5 rapazes. Eu sempre esqueço, eu sei que o próprio nome já era sugestivo, olha só, parece até o simbolismo chegando, né? Então veja, quando você pensa em rock pesado, só um exemplo, rock pesado. Rock, você ouve. Pesado, você carrega, a mão carrega, correto? Então você tem a mistura dos seus sentidos, ok? E aqui eu tenho que lembrar esse carinha aqui, esse poeta aqui, da mesma maneira que você tem Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos, você tem Cruz e Souza, que é conhecido como Cisne Negro. E, a propósito, nos textos dele, ele trabalha muito, não trabalha pouco, com relação à clareza, às cores, até porque ele era negro. E ele teve alguns problemas durante a sua vida, entendeu? Devido à cor negra, a mulher que morreu, etc. e tal. Então, ele tem, assim... Ele sempre se posiciona, ele é negro, acredito que deve ter passado algum problema com relação à cor naquela época, entendeu? Então ele começou a trabalhar mais com a cor clara, tudo muito claro, trabalhou sempre com a cor clara. Vou pegar um exemplo aqui, olha só para exemplificar, eu vou pegar, por exemplo, vou trabalhar Cruz e Souza mesmo. Vou pegar Cruz e Souza, Cárceres das Almas, olha que legal, é um soneto. Toda alma no cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades, rasga no éter o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, atroz funéreo.
Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Olha só, tá vendo? Aqui eu tenho a presença do quê? Eu tenho palavras fáceis, não são tão difíceis. Ah, Valéria, mas o que acontece que mandou aqui com relação a funério? Poxa, é fácil, né? Funério vem de funeral. Se vem de funeral, me lembra o quê? Me lembra a morte. Olha aqui. Aqui, olha o título, Cárcere das Almas. Alma presente, fantasma não tem aqui presente nesse texto, certo? Mas eu tenho aqui a tristeza, soluçando nas trevas. Eu tenho a escuridão que eu não coloquei aqui. Tem a escuridão presente também, correto? Almas presas, mudas e fechadas, calabouços atroz, funério. Então veja, eu tenho, mas aqui a luz do céu, você está no escuro e você vai para o claro, né? Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas dos mistérios. Então veja só a subjetividade presente. É a pergunta, ele não sabe nem como chegar lá. Quem é esse chaveiro? Que chaveiro? Opa, não é que chaveiro, não é a pessoa, é que chaveiro. Tem várias chaves. Em qual chaveiro encontrará a chave para abrir aquela porta? Não é quem, é que, preste atenção, certo? Então veja. Não é difícil. Aqui eu tenho outro texto, mas esse é do Augusto dos Anjos. Olha só, vandalismo. Vamos lá. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde nome de amor, em serenatas, canta aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas, vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero das iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Veja só, a palavra iconoclasta já é uma palavra que não é difícil a sua interpretação, saber o seu sinônimo. No entanto, é uma palavra, nós não podemos esquecer que é oposição, sim, mas ele ainda tem um pouquinho só, mas tem. Os sentimentos aparecem, a forma, a estrutura continua, e não tem como chegar e sair de repente e sem deixar algo ainda presente, né? Então, pouquíssimas palavras podem aparecer, e essas palavras, elas podem ser até um pouquinho difícil, mas não é como no parnasianismo, certo? Então veja, é uma herança, né? Você está saindo daquela herança, correto? E as palavras são extremamente mais fáceis, os textos são mais fáceis de serem entendidos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o resumo do resumo. Eu voltei assim, enxuguei para vocês o que é muito interessante, né? Não se esqueçam também, com relação a isso, se aparecer numa prova, o parnasianismo não costuma aparecer em prova não, tá? Mas o simbolismo sim. Se aparecer para você cisne negro, olha só, é o mesmo, estou fazendo uma comparação, tá? É o mesmo que pensar em Castro Alves sendo o poeta dos escravos. Correto? Então, se você ler algum dia Cisne Negro, se refere a Cruz e Souza. E quando você pensa em Cruz e Souza, ele era negro. E os textos dele tem a melancolia, tem a tristeza, tem o sentimento dele, tem a subjetividade e tem muito da clareza. A cor branca, então, é intensa. Nesse caso aqui, eu não encontrei aqui na apostila falando assim, mas tem, ok? Olha, Gia. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Acabamos mais o capítulo, só falta o 18. Até a próxima.